Não, mas eu dou muita aula. Ó, quanto tempo? Já começamos? Já entramos? Gente, boa noite a todos. Boa noite, pessoal da internet aí. Desculpa mais uma vez o atraso, mas são tantas coisas acontecendo. Miguel. Pois é, um dos culpados aqui foi um dos nossos operadores da internet. Ele é curioso da internet. Mas, enfim, isso é bobagem. Mas vamos retornar à nossa aula e temos muitas coisas que fazer essa noite. E antes de começarmos a nossa aula, nós estamos aqui, nós sempre temos visitas de pessoas do Brasil, pessoas que são amigas nossas, já de algum tempo. E a Karen, que morava no Rio de Janeiro e agora está morando em... Como é o nome da cidade? Lumut. Lumut. Se você souber onde é essa cidade, é lá na Malásia. São 20 horas de viagem daqui e ela mora lá, o marido dela é engenheiro, é um brasileiro engenheiro lá, está tirando dinheiro lá dos árabes, dos muçulmanos, né? Isso aí, enfim. Ele é uma pessoa muito dedicada. Então, ela está aqui e teve Quanto tempo tem o Daniel? 8 meses. 8 meses, Daniel, e ela teve na Malásia. Então, ela disse, eu quero fazer a apresentação do Daniel, e a Cristina, a vovó, está aqui também. E, infelizmente, ele não está, ele está trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar. Veio do Brasil, já comprou metade do Ross, do TJ Maxx, do não sei o quê. Eu, quando cheguei hoje aqui para limpar o salão, tinha mais uma montanha de caixas, né? Ainda bem, não foi você não, foi sua mãe, então, né? Então, vem cá, vamos apresentar, eu vou pedir, se você vem aqui, nós não batizamos. Vem cá, você também, alguém tira foto, a vovó tem que estar aqui também. Eu tiro a foto, vai. Onde é melhor aqui, Bruno? Na frente do quadro. Na frente do quadro, na frente do quadro, senão não aparece. Vai ser a madrinha dele. Flávia é a madrinha do Daniel. Vai orar por ele também. Eu só posso ajudar. Ela já é a madrinha dela, né? Madrinha espiritual. Madrinha espiritual, ó. Gente, olha só esse bolo fofo. Daniel, você sabe o que significa o nome Daniel? Ai, meu Deus, a criança mostra mesmo. Deus é o meu juiz. Daniel foi o maior profeta, na verdade, do Velho Testamento. Um homem que tinha visões. E esse foi um dos motivos da escolha do nome dele. Glória a Deus. Essa é uma família que tem sido muito abençoada por Deus. Só milagre tem acontecido na vida da Karen. O Daniel nasceu prematuro, viu, gente? Fora Mas também olha o tamanho. Brincadeira. Bebê prematuro, né? Aqui. Mas nós vamos apresentá-lo Vai ao ser Senhor. muito inteligente, viu? Isso. Seu prematuro. Ele também, porque ele é prematuro. Isso é coisa de prematuro. Já tá vestindo os jogos do Derek atual, já. Não brinca, o Derek tem 3 anos, ele tem 8 meses. Então, a gente faz o que Jesus ensinou na Bíblia. Né? Assim como Jesus também, quando nasceu, ele foi apresentado a Deus. E quando a gente apresenta os nossos filhos a Deus, Deus cuida a vida inteira. Amém. Então, tem pessoas que oferecem para outros deuses, mas Jesus Cristo, que é o Deus verdadeiro, com certeza que está aqui conosco em Espírito, há de tocar e abençoar a vida do Daniel. Muito bem. Então, nós vamos orar, você me dá ele aqui, que nós vamos apresentar. E eu vou pedir que todo mundo estenda a sua mão. Vamos pedir a proteção de Deus. A vida dele, a partir de hoje, vai ser diferente. Porque Deus está de uma maneira muito maravilhosa. Ele gostou de mim, gostou da minha barba. Então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele receba essa vida, como tem recebido já a família da Karen e da vovó que está aqui também, a Cristina. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em Teu nome, Jesus Cristo, Senhor da glória, o único Deus vivo, nós apresentamos agora diante de Ti, Senhor, o Daniel, porque ele já veio de Ti, ó Senhor, e ele há de receber toda a proteção, todo o cuidado, tudo aquilo que ele precisa para o desenvolvimento da vida dele. Nós pedimos e abençoamos esta vida, ó Deus, entregando a Ti para que o Senhor tenha
realmente aquele cuidado especial. Aleluia. Que a Karen e o seu marido possam, Senhor, instruí-lo no teu caminho. Que o Rafael, que não pôde estar aqui conosco esta noite, porque ele está trabalhando, está longe, mas nós sabemos, Senhor, que a vida do Daniel, a vida dessa família, será completamente mudada e transformada a partir de agora. Ó Deus, que os anjos do Senhor acampem ao lado dessa família, que o Daniel seja uma criança realmente um profeta de Deus, porque ele já tem este nome, Senhor, e nós sabemos que o teu propósito será muito maravilhoso na vida dele. Abençoa esta família, ó Deus, abençoa cada uma delas, em nome de Jesus. Declaramos o teu mover, o teu Espírito, completando a obra na vida deles. Receba agora, Senhor, em nome de Jesus, entregamos o Daniel, dedicamos esta vida com 8 meses, mas que, com certeza, algo novo já vai começar agora. Que ele tenha saúde, livra ele de enfermidades malignas, livra, Senhor, de todas as coisas ruins que existem nesse mundo. Que ele seja uma criança, Senhor, cheia da alegria e paz do Teu Espírito Santo, desde pequeno, ó Deus. Obrigado, Jesus maravilhoso. Nós entregamos agora como igreja e concordamos em nome de Jesus. Amém. E amém. Ô, moleque. Olha lá. Vamos tirar foto lá, moleque. Eu acho que ele fez isso, não. Acho que está molhado aqui, né? Ninguém faz falta, mas olha, o cara pesa igual o meu ento aí, sei lá. Deus abençoe então, viu? E vocês estão indo para a Malásia? Ele gostou, quer ficar contigo. O tio vai dar aula agora. Obrigado, gente. Aleluia. Quinta-feira estão voltando então, né? Quinta-feira. Tá certo de novo a posição aqui, Bruno? Tá certo. Daniel, você que está operando aí? Tá perfeito. Bom, gente, nós estamos já mais ou menos 3 meses dentro deste sonho profético que Deus nos deu. E durante uma noite inteira eu tive aquele sonho e estou compartilhando com vocês cada detalhe do sonho. Eu estou aqui, eu tenho escrito isso, eu aproveitei logo na mesma madrugada, eu levantei, escrevi a visão do sonho, está tudo escrito aqui, e estou mostrando biblicamente cada detalhe para comprovar. Só Deus podia ter feito uma coisa dessa. Da minha mente, da minha imaginação, é impossível. Então, nós estamos na parte final do sonho, quando a pessoa que estava dentro do rio, ela foi arrebatada até o trono. E são assuntos bíblicos. E eu tenho falado, como eu falei, nesses últimos 3 meses, sobre várias coisas, sobre o fim dos tempos, que, aliás, é um curso que a gente já deu quase 2 anos, e eu estou aproveitando algumas coisas do curso para ratificar aquilo que estava no sonho. Aliás, a Liliane me contou no início que ela teve um sonho sobre a segunda vinda, que ela acordou assustada. A própria Flávia, cadê a Flávia? A Flávia, eu fiquei impressionado com o sonho que ela teve, porque a gente... foi um filme realmente. São tantas coisas, eu tenho orado a Deus para que cada pessoa aqui possa manifestar os dons de visão, de revelação, de palavra profética. E tudo isso nós temos feito e com base na Bíblia. Eu já estou com todo esse material no computador e assim que nós terminarmos, como eu disse, eu já estou na página 90. Olha só, eu não pensava que esse sonho ia render tantas coisas. E eu sei que o pessoal da internet está procurando também. Então, assim que eu terminar, eu vou mandar tudo, você vai ter acesso a isso. São 91 páginas. Folhas, não, páginas, é verdade. E você vai ter acesso, então, e parte dessa aula de hoje também aqui. E, enfim, que o Senhor tenha realmente misericórdia e nos mostre a realidade das coisas.
Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu não sei, eu acho que na semana passada nós falamos... na verdade, nós estamos falando sobre o filho varão, usando o texto de Apocalipse. Já vimos que o filho varão quem é? Cadê minha água? Está aqui. Quando no Apocalipse tem a Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 14, fala sobre o filho varão que foi o que? Arrebatado até o trono de Deus, né? Até o Monte Sião. E eu depois usei um texto de Hebreus falando sobre a igreja dos primogênitos, do espírito dos... Parece até uma coisa espírita, né? Mas não é não. Diz aqui em Hebreus capítulo 12. Arrolados no céu. Exatamente. Hebreus 12, 22 a 23. Esse é um dos textos que eu nunca na minha vida de cristão ouvi alguém pregar, falar isso. Porque é um texto estranho. Mas quando você pega a Bíblia, porque, aliás, eu sempre falo isso, para interpretar qualquer texto da Bíblia, você tem que pegar outros. Tá? Aí você chega ao consenso. Você quer ver uma coisa? Hebreus 12, versículo 22 e 23. O escritor, possivelmente Paulo, como a gente já tem falado, ele diz assim: mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Não é o Monte Sião lá em Jerusalém. É o Monte Sião celestial. É o trono de Deus. Aonde está o trono de Deus no universo? Céu. Que céu? Terceiro céu. Terceiro céu. Então, são detalhes que a gente tem que ter. O trono de Deus está no terceiro céu. É chamado aqui pelo escritor de Monte Sião. E ele continua dizendo, tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Todo mundo sabe que a Jerusalém está lá na Palestina, não é isso? A Terra Santa. Mas não é esse aqui. Essa é uma Jerusalém celestial. E há incontáveis hostes de anjos, milhares de anjos. E a universal assembleia. E fala aqui que nesse trono, no terceiro céu, tem o quê? Uma igreja. Você sabia que tem uma igreja no céu? A igreja dos primogênitos, que são os primeiros que amadureceram, que foram arrolados nos céus. Ou seja, aqueles que foram arrebatados vivos por já estarem amadurecidos na era da igreja. Então, eles foram arrebatados vivos. Eu vou explicar depois outras coisas em relação a isso. E, continuando o texto, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O que significa essa frase? Que Deus é o quê? O juiz dos espíritos dos justos aperfeiçoados. O que significa justos? Quem são esses justos? Foram os que amadureceram primeiro, certo? Eles foram considerados sem culpas, viveram uma vida aqui sem culpa, porque isso significa ser justificado. E por causa disso, eles foram arrebatados ao céu e foram arrolados. E, aliás, diz aqui que eles já foram aperfeiçoados. Ou seja, essa palavra significa que eles cresceram e amadureceram na vida de Deus aqui nesta terra. Segundo o texto, eles são o filho varão. Depois que nós falamos sobre isso, eu usei o texto de Mateus... Apocalipse 14. Todo mundo abre Apocalipse 14, versículo de 1 a 4. Deixa eu botar aqui, ó. Apocalipse 14, de 1 a 4. Foi praticamente aonde a gente parou, né? E aqui em Apocalipse fala o seguinte. Deixa eu ver aqui. 14, de 1 a 4. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, não é isso? E com ele 144 mil,
tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz do que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Eu parei agora nesse ponto aqui, ó, quando diz que estes que estavam no Monte Sião Celestial, diante do trono do Cordeiro, no terceiro céu, que estes que foram arrebatados porque amadureceram primeiro, diz aqui, eles entoavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 seres viventes, que são uma categoria de anjos que assistem a Deus diante do trono. Tá? E diz aqui que ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Eles foram redimidos. Não, isso aqui não se refere a todas as igrejas, a todos os cristãos. São os que amadureceram primeiro. Muito bem. Eu terminei falando o seguinte. Que cântico é esse que estes 144 mil estavam entoando e que ninguém podia aprender um cântico? Eu já falei que quando a gente vai na igreja, a gente aprende um cântico, né? Eu já dirigi muito louvor, embora eu seja péssimo de voz, mas na minha época a gente tinha que fazer tudo, né? O pastor pregava, eu dirigia louvor, ficava até mais fácil, na verdade. Então, toda reunião ensinava uma música nova. E todo mundo aprende, né? Isso é a coisa mais fácil de aprender um cântico. E fica muito tranquilo de você aprender, principalmente se é fácil, tendo você voz ou não. Mas, veja só, esse cântico aqui diz que eles entoavam um cântico diferente, um novo cântico que ninguém pôde aprender. O que você acha? Alguém tem alguma ideia do que... Onde eles foram aprender esse cântico? Uau! O cântico celestial. Eles aprenderam... Não, veja só. Quer dizer que aprenderam no céu. É isso? Aprenderam Eles vieram da onde? Preste atenção. Da terra. Vieram da terra. Eles se aperfeiçoaram, não foi? Foram aperfeiçoados pela vida de Deus. Isso significa que eles sofreram muito, não é verdade? Você fala bem do sofrimento? Você ia falar o quê? Então fala. Cântico do dos sofrimento. gemidos inexprimíveis, alguma coisa assim que veio do sofrimento. O que vocês acham? Com certeza é. Com certeza, minha esposa. Hein? Pode ser que tenha a ver. Lógico. Porque quando a gente está vivendo um momento difícil, acho que é quando a gente dá o mais perfeito louvor assim, a Deus. Deus, exatamente. Veja, esses que amadureceram primeiro, que muitas vezes foram perseguidos por situações, né, que a pessoa, o crente comum, normal, ele só sabe dizer aleluia, amém. Você já viu que o cristão hoje, o cântico do crente hoje, ou as expressões de louvor, elas são muito vazias. O máximo que ele diz, irmão, como vai? Aleluia, irmão. Eu me lembro que tinha um pastor na nossa época, ele era muito cara de pau. Então, quando o irmão falava assim, aleluia, glória, glória e tal, ele falava assim, irmão, vem cá, por que você deu aleluia? Por que você está dando glória a Deus? Tem que ter um motivo. É costume, é hábito, é um hábito, mas tem que ter uma consistência. E ele disse, não, aleluia, uvo. Aí ele começava de novo, sabe, aquele povo. A gente tem que dar um louvor a Deus em razão de algum fato, alguma coisa que aconteceu. E esses que sofreram realmente, foram aperfeiçoados, quando chegaram diante do Senhor, o que eles fizeram? Brotou do coração deles, diante de Deus, um cântico novo por estarem numa situação como aquela. Eu cheguei a fazer um comentário aqui. Lembra da história de Miriam? Quando o povo de Israel... Você imagina o povo de Israel 430 anos no Egito, sofrendo como escravo, sem ganhar salário. De repente, Deus liberta eles do Egito, passa 10 dias, 11 dias, eles veem o Mar Vermelho, veem o exército de Faraó atrás, uma perseguição tremenda. De repente, Deus abre o mar,
faz um milagre, eles passam em terra seca, e quando veio o exército faraó atrás, o que aconteceu? Eles foram mortos, e assim que eles chegaram do outro lado, Miriam pegou um tamborim, está lá no livro, e começou a cantar um cântico profético pela libertação dela. E o cântico que ela começou a falar, o verdadeiro cântico novo é aquele que é fruto de uma batalha terrível e glorificando a Deus pelo livramento. E nessa hora, Deus coloca o Espírito dele e esse cântico é misturado, torna-se um cântico profético. Lembra a história de Ana? Eu usei esse exemplo também. Ela sempre cantava e ensino, tal, isso, aquilo e tal. Cântico da boca para fora. No dia em que Deus falou com ela, você vai ter um filho daqui a 1 ano, e ela saiu dali, o que ela fez? A primeira coisa, você lê o texto. Ela começou a engrandecer a Deus num cântico novo, e foi um cântico profético que mudou a história de Israel. Hoje em dia você é abençoado, você tem saúde, você tem filho, você tem um trabalho bom, você mora aqui. Quantos brasileiros gostariam de estar morando aqui, né? Eles não sabem de nada. Mas, ó, não precisa, exatamente. Nós vamos ter um cântico novo. Eu, quando chegar no Brasil, eu vou no Lago da Carioca, eu vou na Praça 15, vou levantar lá, vou glorificar Deus e estar de volta lá, no aeroporto mesmo. Só quem veste o meu sapato é que sabe o que eu passei aqui esse tempo. E olha, é um cântico novo para Deus. Então, às vezes nós não temos... irmão, todo louvor na igreja, a gente canta o louvor para que muitas pessoas não conhecem. Agora eu ofereço um cântico novo, todo mundo fica mudo. Não é assim que acontece? Assim, né? Baixa os instrumentos. Baixa os instrumentos, vamos lá, faça um cântico. Sabe por quê? Porque falta o mover de Deus na nossa vida em cima das circunstâncias. Por isso que Deus aperta. Hoje eu vou falar sobre a grande tribulação. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você ficar aqui na grande tribulação, Você tem um cântico novo. você vai ter o maior cântico da parada, da paróquia. Deixa eu perguntar, Já estou largando o Ministério do Louvor agora, então. Quem gostaria de ter um novo cântico para o Senhor? Levanta a mão. Quem levanta até aqui é pela metade. Eu prefiro... Um cântico novo, do que cantar. Aleluia, Mas Deus você é bom. vai passar uma tribulação? Você vai ficar com você levantando primeiro. Eu já não vou falar o que ia falar. Na verdade, esse cântico, ele é consequência de uma experiência que a pessoa teve com Deus aqui, que só ele pode cantar, oferecer. Só ele pode dizer, Senhor, eu sei o que eu passei. E eu sei que o teu livramento foi. Às vezes, no máximo, a gente canta um salmo, porque os salmos da Bíblia são cantados. Davi diz... E olha, você fez uma referência ao Salmo 27, se não me engano, ainda que um exército se acampe contra mim domingo. Não é Salmo 27? Eu não estava na hora que ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei. Ainda que estoura a guerra contra mim. Ele estava fazendo um cântico novo. Ainda assim, mas no início, às vezes, Davi era o exemplo de alguém que fazia um cântico novo. Sabe por quê? Porque ele estava sempre enfrentando batalhas, inimigos, e o cara era perseguido. Tem um salmo, eu não sei se você já leu um salmo, ele estava tão irado com os inimigos dele, que ele pediu, Senhor, envia os teus anjos para quebrar os dentes de cada um dos meus inimigos. Já viu? Leu o salmo? Pois é. Então, só uma pessoa que é perseguida passa experiência, como estes, que tiveram um relacionamento com o Senhor aqui nesse mundo, por isso que eles não aprenderam no céu, eles aprenderam foi aqui. Então, veja, isso é muito importante. Deixa eu... nós lemos Apocalipse de 1 a 4 e fala dos vencedores que foram arrebatados, que foram comprados para o céu, ok? Agora, na aula de hoje, eu vou ler a continuação, versículo 14 até o 16. Porque cada texto do Apocalipse, principalmente Apocalipse 14,
A primeira parte fala dos que foram arrebatados primeiro. Depois fala agora, no versículo 16, sobre os que serão arrebatados por último. Todo mundo pensa, de um modo geral, na igreja assim, não, quando Jesus vier, ele vai arrebatar toda a igreja, né? Vai todo mundo de uma vez. Não é assim. Lembra da parábola da figueira? 2 estarão no campo, 2 cristãos, um será tomado e outro vai ficar. Isso vai ser antes da vinda de Jesus. Então o arrebatamento primeiro, secreto, vai acontecer. Eu até ontem estava vendo o jornal, eu falei, vocês viram a notícia do brasileiro milionário, que tem 100 milhões de dólares, não sei quantos barcos, uma casa em Miami, alguém viu isso? Não? Aliás, é o noticiário da polícia de Fort Lauderdale, não Miami, de Fort Lauderdale. A polícia está há 3 dias com a guarda costeira procurando o corpo dele, que ele tinha 2 lanchas de... O patrimônio dele é de 150 milhões de dólares e ele tinha 100 milhões de dólares e tal, e coisa... Cara milionário. E aí ele estava saindo, na última notícia que filmaram no deck lá, ele estava entrando no barco dele, um barco, uma lancha incrível. E quando viram, o barco chegou na praia, em Fort Lauderdale, sozinho. Aí a polícia ficou 3 dias procurando, mas o cara sumiu. Não havia resquício de nada dentro do barco, nem de sangue, nem de luta, nem de nada. Eu falei, será que esse desgraçado foi arrebatado e a gente ficou aqui? É a primeira coisa que... Porque ele disse, olha, é um mistério. Se suicidou. O cara com 100 milhões se suicidou? Se jogou no mar. Se jogou no mar e deixou a lancha assim? É estranho. A polícia disse, é muito estranho, mas eles vão ter que averiguar o que vai... E todo mundo, a mãe dele fala, pessoa muito boa, tal do Munguba, sei lá o nome dele, não importa. Mas eu confesso que eu fiquei assim, eu falei, Jesus, será que que a gente sempre julga, né? A gente sempre julga pela... Não, esse cara da Champleboy, nunca acha que ele pode ser uma pessoa de Deus. Não é isso? A gente sempre julga pelas aparências, mas não pode ser assim. Vamos ler lá, Apocalipse 14, de 14 a 16. Olhei, isso está dentro do mesmo contexto, eu não vou, né? Ali eles foram arrebatados e tal. Aí continua a visão no mesmo, o versículo, diz assim, olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Para que serve uma foice? Para colher. Para ceifar. Cortar, né? A imagem, na época, era o quê? O trigo crescia, então o cara vinha com a foice e cortava, e pegava o trigo, jogava a palha, jogava fora, e o trigo para fazer o pão, né? Assim, é agricultura. Toda a história bíblica está em cima da agricultura, como hoje em dia também. Só que hoje ninguém usa foice, usa aquela... Como é o nome? Colheitadeira. Colheitadeira. Nós temos um irmão aqui que é expert. Não, é isso mesmo. Aí ele viu um homem sentado sobre a nuvem, semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça a coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para esse que estava sentado com a foice. Ele falou assim, ei! Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já está madura. Não é assim? Talvez o anjo tenha falado mais forte, mas tudo bem. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Você sabe, todo o princípio do Velho Testamento, existia a lei. Quando um judeu plantava o seu trigo ou qualquer coisa,
e começava a nascer. Isso é um princípio no livro de Levítico. Então, quando nascia no campo, nascia a primeira, algumas, o campo inteiro nascia tudo uma vez. Se você planta alguma coisa, nasce um aqui, um ali, um ali. Então, os primeiros frutos da terra, cada judeu pegava eles cortavam com a mão, pegavam o molho daquele trigo e eles iam no templo, na sinagoga, no templo, no caso, e porque eles tinham a lavoura, ninguém sabia se tudo ia nascer, né? Porque tinha muitas coisas e às vezes toda a colheita ia por água abaixo. Então o que eles faziam? Eles queriam que Deus abençoasse para que a colheita, ou seja, a messe, fosse abundante. Aí o que eles faziam? Eles pegavam aquele molho, cada um entrava no templo. O que é messe? Exatamente, é a palavra messe. Porque messe é o... Não, quem é o argentino aí? Mário até sorriu lá. Não, Mário, não tem nada a ver. Levítico 23, de 10 a 11, fala sobre isso. Não é Pelé, não? Fala sobre o corte das primícias, os que nasceram primeiro, era o princípio bíblico. Tanto que todas as palavras que Jesus falava, era sempre ligado ao livro de Levítico. Nós ignoramos o Velho Testamento, não entendemos. Você quer ver como nós não entendemos? Jesus falou assim: dai, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosa. Todo mundo só fala, ele falou, mandou dar. Mas por que ele falou sacudida? Porque eles iam sacudir no tempo. Exatamente. Ela já pegou a aula. Uma vez ouvi um pastor dar essa interpretação como o pipoqueiro que enche o saco de pipoca. Foi. Sério? E sacode pra caber mais? Pastor, E até transbordar a pipoca. me diga ele que eu vou dar um soco na cara dele, porque não Tem nada a ver, mano. tem nada a ver. Veja só. Nem existia pipoqueiro. Meu Deus, interpreta-se a Bíblia por isso. Ele vai dizer que encheu bastante. Isso que ele vai dizer. Entendeu? O cara Pois sacode, mas não é encheu isso. bastante. Veja só. Em Levi, todo mundo fazia, pegava o molho, chegava diante do sacerdote na hora e dava para o sacerdote, ele pegava e sacudia diante de Deus. Senhor, abençoa a colheita dele, esses primeiros frutos nasceram, mas não sabe se o resto vai nascer. Então sacudia diante de Deus, dava para o sacerdote e o carinha lá ia voltar no campo no dia seguinte para ver se nasceu mais. Então, as primícias eram sempre oferecidas no templo para Deus. Ou seja, o Senhor, olha só, abençoa a minha colheita, a messe. Ou seja, a colheita final, aquela é inicial. Esse princípio de Levítico fala, na verdade, sobre a colheita da igreja. A igreja tem várias pessoas na igreja. Uns crescem e amadurecem. Você pega uma igreja de 1.000 membros, 10.000 ou de 100, quantas pessoas ali que amadurecem de verdade? Amadurece na vida. Eu não estou falando de conhecer doutrinas, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com crescer na vida de Deus. Isso que eu já tenho falado para vocês. 1, 2, 3. Esses que crescem primeiro são arrebatados vivos diante do trono, vão direto para Deus, que são as primícias. Paulo usou isso. Agora, deixa eu aplicar uma coisa, que eu nunca falo de dízimo de dinheiro, quase nunca. Você sabe qual é o segredo de você ser abençoado financeiramente por Deus? Segredo mesmo. Todo mundo fala assim, é dar o dízimo e dar a oferta, não é isso? É verdade? Também. Não, é verdade, lógico. Também. Trazei os dízimos. Isso é uma verdade.
Quem não dá, o devorador come. Ok? Mas o verdadeiro princípio do dízimo tem uma coisa por detrás disso. Obediência. Não, não é nem obediência. Louvor. Não. Semear. Antes. Tudo isso vai... Sacudir. Intenção. Ou seja, sacudir significa o quê? Atitude. Primícias. Primícias. Eles não faziam isso? Ele tinha lavoura. Ele queria que a lavoura dele desse 100 por 1. Porque ele ia vender o trigo, a laranja, seja o que for, ele ia ganhar dinheiro, não é isso? Toda a economia está em cima de agricultura. Quantos lá no Brasil, a minha soja foi para lá, perdeu tudo. Então, os judeus naquela época também tinham muito gafanhoto, tinha isso tudo. O que eles faziam? Eles ofereciam do que eles plantaram primeiro para Deus. Você quer o segredo definitivo? Nunca mais. Quando você ganha um dinheiro, seu salário, alguma coisa, aí você ganhou lá o seu contra-cheque. Olha lá. Primeira coisa. Primeira coisa que você tem, esse que é o princípio. Separa antes de tudo. Antes de mais nada, antes de pagar a luz de FPL, antes de pagar R$10 para sua esposa, né? E quem dá mais do que 10 é R$10. R$10, né? Você dá lá um $5? salário. Antes de você pagar o seu aluguel, antes de você fazer isso Vai tudo, produção, Miguel. lógico, vai andar perto. As primícias é a primeira coisa, sabe por quê? Agora, se faz isso com a esposa, a Bíblia diz que as suas orações são interrompidas. Não, mas depois, quando chegar a messa, eu dou mais 90 para ela. Mas sabe por quê? Porque, falando sério, se você ganha... As esposas também trabalham. Pois é, elas trabalham, ela que se vira, ela que tem que dar o dela. Ó, 10, veja só, você recebeu $1.000, sua semana recebeu $1.000. Você pega aquele cheque e diz, eu vou comprar isso, vamos no Rod, vamos não sei o quê, vamos no... Aí você vai. Você vai gastando. Chegou a luz. Chegou não sei o quê, taxa daqui. Quando você vê, aí você vai domingo na igreja, você diz, caraca, já estou em déficit. Aí o pastor diz, traga o seu dinheiro. Eu digo, não, Senhor, vou fazer o seguinte, da próxima vez eu trago o dinheiro. Falar em oferta, então não dá, porque ele já... A bênção de Deus está na fé de você dar primeiro a Ele. E olha, se você tem luz, tem isso, tem aquilo, conta extra, e você deu, não. Eu vou dar primeiro, no mínimo 100. Eu vou oferecer para Deus. Saber se vai faltar ou não. Se vai faltar ou não. Você sabe o que acontece? Nunca vai faltar. Pelo contrário. Exatamente. E eu digo que 90% dos crentes que pagam o seu dízimo não chegam nem na semana seguinte. Porque, primeiro de tudo, o aluguel é sagrado. Aluguel não é sagrado, é assim que no Brasil não fala assim, é sagrado. Aluguel, senão vai ser despejado, é sagrado o aluguel. Depois é comida. As crianças não podem ficar sem comida. Se sobrou. O que sobrou, se der, dá para Deus. Se não der, tem gente que faz negócio. Não deu 100, de 1.000, 100, vou dar 50. Veja, não é... Com Deus não se faz negócio. Ele quer que você diga, não, eu primeiro é para Deus. Se você fizer isso, a messe vai ser abundante. Muita palavra aí, cara. A messe, que é a colheita por último. Entendeu? Então é simples. Interessante. Esse é o valor. É o valor. Então, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês, só para lembrar, primícias. Não é Paulo que fala, trazei as primícias do seu dízimo, da hortelã, tal, e Deus vai encher os teus celeiros e tal, isso aqui. Então não é obediência. Obediência está em trazer as primícias, não depois de pagar tudo. Provérbios 3, 9 e 10. 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com as primícias, as primeiras da tua renda, e se encherão os teus celeiros. Está lá. Mas todo mundo só usa, não sei o que, Malaquias 3, 10, traz a casa, traz, tira, faz o teu chefe, irmão, traz isso aqui.
E a pessoa vai atrás e não tem celeiro. É isso que eu ia falar, porque assim, essa questão do dízimo, de dar dinheiro para a igreja, isso aqui é por causa de alguns pastores que parecem escândalos e coisa. Mas deixa, aí acaba acaba tem um assunto, é verdade. um assunto assim que é delicado da pessoa verdade. compreender porque aprendeu errado. Entendeu? Então hoje, aprenda certo. Você está ouvindo aí pela internet, honra. Quem dá o dízimo e dá dinheiro para a igreja está honrando a Deus, não é a igreja, não é nem o pastor. Se o pastor rouba, deixa ele E roubar. vai aparecer. Deixa! É parecido, né? Deixa! O Que estudo Deus, vai exatamente, mais cedo ou mais tarde, Vai aparecer. O dízimo Vai ser- é um ato individual. individual para Deus. Só que Deus não vai pintar ali e pega. Deus nem precisa. A igreja precisa. Faça isso no seu coração. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai ficar doente. Que você pode, eu não preciso de Deus, eu ganho 100 mil, eu tenho 100 milhões. Não precisa de Deus. O cara vai ter, porque Deus sempre desconta. Vem enfermidade, vem isso e aquilo. O que adianta ganhar 20 mil se você gasta 40? Você gastou tudo, mais tanto de remédio, explodiu a geladeira, houve inundação e tal. Agora está aí, ó. Hoje está para vir um hurricane. Os carinhas botam tudo na porta, né, os negócios. Você vai gastar mais, o seguro perdeu. Não, o furacão já está passando. Já está passando. Ao passo que, se você honra o Senhor, a sua messe está garantida. Olha, vamos falar, deixa eu colocar agora uma coisa muito simples, que é a razão de tudo isso. Como cristão, quem já é cristão, quem já é salvo, já tem a sua salvação, sabe que foi salvo porque Jesus te salvou e você não teve participação nenhuma. Ele te salvou, ele fez tudo, ele morreu na cruz, ele te escolheu, ponto final. A sua parte aí é zero, ok? Então já foi salvo. Agora, depois que você foi salvo, para você ser um vencedor e para você ir para o reino, porque todo mundo que é salvo já tem o céu garantido, a Nova Jerusalém, certo? O céu já está garantido no dia e no momento em que você disse, eu creio em Jesus como Salvador. A eternidade futura. Mas antes de ir para o céu, eu já mostrei para vocês que nós vamos reinar com Cristo aqui na terra. Quando Jesus voltar, ele não vai levar ninguém para o céu. Sabia disso? Ele vai voltar para reinar 1000 anos aqui neste mundo, com os vencedores, com as primícias da igreja, os maduros. Ok? Durante 1000 anos ele vai reinar sobre todas as nações na terra, junto com os que amadureceram primeiro. Ou seja, nem todo mundo na igreja vai reinar 1000 anos. Então, quem gostaria de reinar 1000 anos com Cristo vai ter que viver a vida da igreja, vai ter que pagar o preço para ser arrebatado primeiro, ok? Então, se você já é salvo, você tem 3 opções que dependem exclusivamente de você. Não depende de Jesus, nem de orar para Ele. É uma coisa que depende de você. Jesus já te salvou, agora depende de você 3 posições. A primeira é, para reinar com Cristo no milênio, 1000 anos, depende de você pagar o preço de negar a sua vida da alma, tomar a sua cruz, para que você seja primeiro arrebatado vivo até o trono. Quem gostaria disso? Você vai orar, Senhor, me arrebata. Não. Você tem que passar pelas lutas e dizer, Jesus, eu quero realmente viver 1000 anos contigo. Jesus não vai fazer nada. Lembra na parábola lá da mulher do filho? Olha, repete ao pai. A mãe de Zebedeu foi falar assim, mestre, meus 2 filhos, um senta à tua direita no teu reino e outro à esquerda. Ele disse, mulher, não depende de mim. Na verdade, dependia deles, porque Jesus contou logo a parábola e disse,
Você quer reinar comigo? Para beber do cálice. Vocês podem beber do cálice de sofrimento que eu bebo? E ela disse, podemos. Jesus falou, é verdade, porque esse é o caminho. Para ir para o reino, você tem que sofrer na vida da alma. Aqui você tem que negar muita coisa. Você tem que viver uma vida que honre a Deus. Você tem que deixar de exaltar a si mesmo e cantar um novo cântico para o Senhor. Como é difícil? Não é difícil? Você tem que fazer as coisas por amor. Se você fizer isso, você vai ser arrebatado vivo. Então, essa primeira escolha depende de você e nem adianta orar ao Senhor para te ajudar, porque Ele não vai te ajudar. A segunda coisa é, se você não cresceu e amadureceu, você vai passar. Jesus vai voltar, tá? E antes dele voltar, é o que nós estamos mostrando aqui na Bíblia. Durante 3 anos e meio, vai ser um período que está... Eu vou provar hoje e na próxima aula e na outra. Junto com, vou contar depois do teu sonho, não agora. Tem pessoas que estão sonhando sobre a vinda de Jesus rapidinho. Mas tão rápido, que eu posso mostrar pela contagem do tempo, pelas evidências e pelos fatos, que você vai ficar assim. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode, se você não for arrebatado, ver como aquele, um ficou no campo e o outro foi e um ficou, significa que para reinar com Jesus tem que ser pessoas maduras. E quando eu digo maduras ou aperfeiçoadas, são pessoas que estão cheias da vida de Deus e manifestam essa vida na sua alma. Ok? Porque você foi salvo no Espírito, mas ainda você não foi salvo em muitas partes da sua alma, da sua vontade, dos seus desejos. Na verdade, quantas coisas da sua alma que são ruins, que precisam ser salvos? A era da igreja precisam ser transformados. Eu não preciso, já sou salvo. Salvo, sempre salvo, vou pintar e bordar. Nasci assim. Nasci assim, bom. Eu nasci assim. Esse é meu jeito. Esse é meu jeito? Pois é. Mas só que não é isso que Deus diz. Ele quer que a sua alma seja transformada. Então, a maioria das pessoas na colheita, porque os que vão ser arrebatados são os primeiros, são poucos. São poucos que pagam o preço de só glorificar Jesus, de honrar a Ele com a sua oferta, de honrar com a sua vida, de participar, de ajudar os irmãos. As pessoas só vão na igreja, os cristãos, hoje, quando estão no sufoco. Ou quando o pai de santo lá falou, olha, o demônio vai te pegar ali, ou então quando foi quase assaltado. Ou isso aqui, não, agora eu vou buscar o Senhor. Mentira, não vai. Porque passa daqui a um tempo, é a mesma coisa. A gente não busca Deus porque teve uma enfermidade, ia morrer, aí a pessoa é curada, ela vai buscar Deus. Porque a Bíblia diz que 10 leprosos chegaram para Jesus, a percentagem é 10%. Foram curados e foram cair na gandaia em Jerusalém. E fizeram, pintaram bordado. Um voltou, Jesus falou assim, o que é? Ele adorou ao Senhor, Senhor. Porque a cura, Jesus cura qualquer pessoa. Mas a cura é o pretexto para que a vida dele entre em Jesus. Só entrou não. Ele disse, o que queres? Vai e apresenta-te ao sacerdote. Vai para a igreja. E os outros foram curados, não estão nem aí. Então, você sabe que a salvação não é você repetir a cartilha ou o que o pastor mandou, o padre mandou falar, lá, toma o bispo, tá, amém, amém, amém. Ou canta o corinho, isso aqui. Você tem que ter um novo cântico para o Senhor. Você tem uma vida transformada. E com isso, veja só, se você não amadureceu na era da igreja, que é simples. Você vai amadurecer durante 3 anos e meio de tribulação. Quando eu estou falando sobre grande tribulação, como eu tenho falado sobre, porque a terceira opção, você tem a primeira, que essa é melhor, mais rápida, mais fácil, menos dolorosa. A segunda é passar os 3 anos e meio da tribulação. E eu vou te dizer o que vai acontecer muito breve no mundo inteiro.
nos 3 anos e meio de tribulação para você saber o que vai acontecer. Os últimos 3 meses. Os últimos 3 anos dessa era e depois Jesus vem. Ok? Que está muito perto. Ele vem. Quem amadureceu primeiro vai para o céu, vai ficar olhando tudo lá de cima. Eu vou te dizer a partir de hoje que vai... Não, a galera de repente está entrando hoje, você pode, tipo assim, sintetizar o que é amadurecer? Porque amadurecer é a palavra mais importante no meio de tudo isso, né? Com certeza, porque é o que determina. Quando você vai na igreja, quando você busca, quando você ora ao Senhor, quando você está na igreja local, quando você está pessoalmente, você tem que praticar algumas coisas rapidamente. O invocar. Não é fazer uma oração ou pedir... Você invoca ao Senhor, Senhor, quebranta a minha vida. Eu quero te servir e te buscar. Me enche com a tua vida. Você sabe uma coisa? A salvação não é aceitar uma fórmula para receber o perdão do seu pecado. Você sabe o que é salvação? É quando o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, ele entra na tua vida. A maioria dos cristãos e pessoas que eu vejo não são salvos, porque eles usaram uma regra, dizendo, basta... É um pouco... eles usam a mente deles e o pastor fala, repete comigo, Senhor, entra na minha vida, perdoa o meu pecado, tal, tal, tal. Eu não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas E não é só... não é falar. Olha, a salvação... Você sabe uma coisa? Todo ser humano que existe, todo ser humano, seja aqui na Malásia, onde for, a experiência dele, de religião dele, só tem 2 coisas. Ou o Espírito Santo de Jesus entra dentro do espírito dele, ou o espírito do diabo, dos demônios, entra no espírito dele. Ou um ou outro. Você acha que as pessoas do espiritismo, da macumba, do candomblé, sei lá, do mais o quê, que faz aquilo tudo para receber a entidade, ele não faz aquilo como uma cultura africana, afro, não sei o quê. Não. Entrou e ele manifesta, ele faz coisas que ele não está em si, ou seja, alguma coisa entrou dentro do espírito dele. Ou o demônio entrou e manipula ele, ou Jesus entra na vida dele e manipula ele também. Eu sei que o verbo é meio forte. Ou é um ou outro. Não tem uma terceira opção. Porque se a sua casa, Jesus falou, estiver vazia, se você não invocar por ele, com certeza os demônios vão entrar. As coisas que acontecem nesse mundo são pessoas cheias do Espírito Santo de Jesus ou cheias do Espírito Santo do diabo e dos seus demônios. É só isso. E o mundo está como está, porque quando o diabo e os demônios entram, a mulher esparteja... Olha, eu vou te contar uma coisa. Humanamente, ninguém pode fazer uma coisa dessa, espartejar, botar sangue frio demais. Mãe, o cérebro da filha, você viu isso? Não. Olha, eu podia contar histórias para vocês que vocês não iam acreditar. Quem faz isso? É o demônio que está dentro. Então, da mesma forma, quando Jesus entra dentro de mim, eu recebi um pouco da vida dele. Eu tenho que desenvolver a minha salvação como? No invocar, Senhor, eu quero mais da tua vida. Então, para você ter mais da vida de Deus, significa que primeiro você tem que negar a sua vida. Quer passar pelo fogo também? Aquele fogo? Exatamente. Né? Exatamente. Às vezes você não... Eu quero servir a Jesus, mas eu sou tentado por isso, tentado por aquilo, não consigo. Você é salvo. Mas a sua alma tem que ser cheia da vida de Deus. Então, no invocar, no ler a palavra, no orar, no buscar, mas não isso religiosamente falando. Né? Mudar as serem transformados. Mas você só muda de atitude quando você é transformado de glória em glória, quando você contempla a imagem do Senhor. É uma transformação interior. É de dentro para fora. É o Espírito Santo que faz isso de dentro para fora. Se ele não fizer, não adianta fazer promessa. Quem faz promessa é porque não vai cumprir nunca. Porque se fosse assim, eu sei que a mulher, não, a partir de segunda-feira eu vou fazer regime. Segunda. Chega segunda-feira, aí chega
Domingo, sábado, come. Não, porque no segunda eu vou começar. Aí segunda de manhã começa. Chega de tarde, tem um aniversário, a amiga chamou para comer, não sei aonde. Bom, posso começar terça? Aí vai, terça vai para quarta. Gente, é experiência. Se você tenta fazer alguma mudança na sua vida pela sua vontade própria, a Bíblia diz que pelo contrário, você vai fazer pior. Então não é por aí. Ou Deus muda, e às vezes eu quero fazer, eu faço. faço. E o mal que eu detesto, esse eu pratico. É o que Paulo falou. Porque Então, está na carne. A carne sempre. Eu vou dizer uma coisa para você, baseado no livro de Romanos. A carne, que é a natureza humana maligna que eu tenho e cada um de vocês tem, ela é mais forte do que o Espírito de Deus dentro de mim. Não pode pensar. Ela é mais forte. Sabe por que é? Na maioria das vezes está sempre vencendo. Lógico, exatamente, ela é mais forte. É o que está aqui no mundo físico. É o que está aqui. Porque se não fosse assim, eu queria parar de fumar, eu queria parar de mentir, eu queria parar de adulterar, e o cara está 10 anos orando, Jesus. E ele continua fazendo, não é verdade? É ou não é mais forte? Por isso que às vezes, Deus é tão misericordioso, que ele vai devagarinho, vai, outro irmão vai falar. Mas às vezes ele tem que, esse cara tem que passar agora pelo fogo. No caso do Tiago lá. Tiago, exatamente. Não, enteado. O caso do enteado, da Bíblia. Né? Era o enteado que dormia com a madrasta, a mulher do pai. Isso acontecia na igreja primitiva. As pessoas ficam escandalizadas que a igreja tem isso aqui. Todo mundo é humano. Mas chega uma hora que o fogo de Deus tem que ir. Ele começa dizendo no texto de não estranheis o fogo ardente no meio de vós, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, porque Deus está queimando para te ajudar, para você abandonar aquilo. E isso acontece. Quando isso acontece, você passa por uma experiência dolorosa, sabe o que acontece? Você sai dali, a vida de Deus é acrescentada um pouco mais. Aí você diz, uau, consegui vencer isso. Consegui não, Deus conseguiu vencer por mim uma coisa que Ele fez pela vontade dEle. Nunca diga, Senhor, eu prometo que eu nunca mais vou mentir. Você vai mentir em dobro. Nunca prometa isso. Mas diga, Senhor, se o teu fogo me queimar... Agora, tem que ser macho para falar isso para Deus. Ou macha. Ou macho. Porque Deus vai. Mas faça isso, Ele vai fazer rápido. E o que vai acontecer é que, às vezes, aí aconteceu com o Tiago, a igreja, ele dormia com a mulher do pai. Dormia, era escândalo da igreja de Corinto. Eles já não sabiam o que fazer. Escreveram, Paulo, olha, já não sabemos o que fazer. O cara tá, puxa... E ele era salvo, era um cristão. Só que ele não era maduro na vida de Deus. A alma dele não tinha amadurecido. Escreveram Paulo. Paulo escreveu a carta, em 1 Coríntios. Ele falou, o que fazer? Entrega. Mas Paulo também, ele pegou um pouco pesado. Ele podia... Porque tem muito crente assim, viu alguém, olha, a irmãzinha está lá, fez isso, está lá... E já sai logo condenando, sai espírito... Não é assim. A nossa palavra tem que ser temperada com sal. Paulo pegou pesado ali. Sabe o que ele fez? Mas foi logo no início do ministério dele. Reunindo meu espírito com o espírito de vocês, eu vou dar uma decisão. 2 pontos. Chama ele diante da igreja, entrega o corpo dele ao diabo, a Satanás, não é isso? Para que ele pare de uma vez com isso. Contudo, como vocês sabem, Paulo está escrevendo, o espírito dele já foi salvo e ele vai para o céu e no dia do Senhor. Mandou para lá e fizeram isso, ó. Por isso que até hoje em algumas igrejas assim, bem tradicionais tem aquela coisa de envergonhar a pessoa na frente. Não é assim. Às vezes a gente aprende com uma coisa errada, uma situação errada. O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero essa primeira opção. Passar os 3 anos de tribulação
isso não vai ser brincadeira. Conta aí, pô, dos 3 anos. Eu vou começar agora a mostrar biblicamente o que vai. São os últimos 3 anos e meio que Daniel profetizou, que Paulo confirmou, Jesus falou, e eu vou mostrar o que vai acontecer nos últimos 3 anos, que vai acontecer muito breve. Você está preparado? Eu sei que daqui para frente eu vou falar coisas meio horríveis, meio pesadas, bíblicas. Eu vou assustar. Se eu não te assustar, você vai estar em maus lençóis. Porque isso vai acontecer. Deus já te Mas a gente terminou. pode não ver. Hein? A gente pode não ver. Não viu o que eu vou falar? Na primeira opção, se for Só se Se a gente for arrebatado, a gente não vai nem ver. Lógico, não vai, mas o que eu estou dizendo, se você Mas não o quer, susto é pra gente escolher o primeiro. é para você mais rápido vir aqui. Porque se você, veja, para isso que serve a lei. Para que serve a lei? Se não tem lei, Para mostrar o que é. a lei serve para te mostrar o quê? Pecado. Desculpa, mija fora do pinico que tu vai para cadeia. Não é assim? Mas se não tem lei, não tem cadeia, pode roubar? Paulo disse, se não tem lei, o que acontece? Não tem pecado. Tá lá maluco. Hein? Tá lá, Tá lá, exatamente, não tem lei, não tem pecado, você faz o que você quer. Você pode matar, você pode roubar, você pode pegar a mulher de quem que você quiser. Mas se tem uma lei e ela é dura, ela diz, se fizer isso... Então você escolhe, para isso, o problema é que as leis do Brasil são frouxas. É aquela palavra de Abacuque. Abacuque estava injuriado. A lei é frouxa, tal, isso, aquilo e tal, não sei o quê. Aqui as leis são mais duras. Vai no Algrim e rouba um chocolate. Vai 5 anos para a cadeia. Como aconteceu com um brasileiro. Foi no Algrim e roubou um chocolate. Um filho do amigo nosso estava no high school, 14 anos. Brian. O moleque levou um canivete. Um moleque, um bad boy lá da igreja. Pegou um canivete, não sei o quê. Hein? Da escola. Na escola. E o Brian, um menino de Deus, chegou a professora, não sei o quê, o moleque pegou o canivete, botou na mão do Brian, chegou a professora e tal, isso aqui. Brian, que história é essa com o canivete na mão? Mais ou menos assim, não foi? Na mochila dele. Botou na mochila dele, a professora foi lá. Brian, pra que esse canivete? Aí os moleques, eles estão... Ele está querendo ferir a gente com isso. Cara, não teve outro. 13 anos de idade. Chamou o policial, prendeu o Brian, levou para a delegacia, aí liga. Você imagina? Dona Emília, seu Chaves, seu filho está aqui preso na delegacia, vem aqui e tal, isso aqui. Teve processo em cima do moleque. Ele não fez nada. Olha como a lei é dura. Não tem idade, né? Não tem idade. Vai preso. Então, Tá rindo? as outras mães já sabem, meu filho não briga, não faz isso, não. Por quê? Por quê? Porque tem canivete, tem alguma coisa, levou para a escola, fala com teu filho. Porque até provar que não é. Então eu vou te mostrar, vamos lá. Quem não se preparou, não amadureceu, vai ter que amadurecer durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação, eu vou te dizer o que vai acontecer no mundo inteiro. Vai, me assusta logo. A tribulação vão ser os últimos 7 anos, ok? Mas primeiros 3 anos e meio é uma pseudo-paz. É uma pseudo, mas eu vou te falar. Durante esses primeiros 7 anos, Tá difícil, né? todo mundo já ouviu falar no anticristo, né? Obama. Pois é. Eu vou mostrar para vocês 99% de chance da onde vem o anticristo. 99 não, 100%. Não tem nada a ver com a igreja católica. O Papa, a igreja católica tem gente de Deus mais do que da igreja evangélica. Em muitos casos, você sabe disso. O Papa que é o anticristo. É o fulano. Desde que eu me entendo de crente, um diz que é isso, diz isso, aquilo. Sabe por quê? A gente não... A princesa Diana era, né? Pois é, coitadinha.
Obama, ou não sei o quê, não sei o quê. Você quer ver claramente na Bíblia? Durante os 3 anos e meio, primeiro, Vem de Niterói. veio lá de São Gonçalo, Niterói, que o Dudu falou. Pois é. Pior que todos os traficantes saíram do Rio, estão todos em Niterói. Porque o Rio Mais 20 está lá, está lá. Ah, depois é sobre a... Tá. Aí sabe o que vai acontecer? Vai surgir um anticristo e um falso profeta. E eu vou te dizer o que vai entrar nesses caras para poder fazer. E eles, durante 3 anos e meio, vão, politicamente falando, eles vão sair de um lugar, não sei se vai dar tempo de eu falar hoje, eles vão resolver a crise mundial. Eu não preciso falar sobre a crise que está na Europa, preciso? Não. Portugal, Espanha, a crise que está nesse país, a crise que está em quase todos os lugares do mundo. Quanto mais a comunidade europeia injeta bilhões de euros para a Grécia, para tudo mais, por isso que a Angela Merkel não quer, a da Alemanha, sabe por quê? Porque é um saco furado, não tem solução. Eu trabalho no restaurante como Valet Manager e eu só atendo caras arquimilionários. Dirijo as limusines, as Ferraris, as coisas. E eu converso com... E quase todos eles são judeus. E eles sabem que eu sou brasileiro e tal, isso aqui. E ele disse, Brasil is number 1 in the world. Eu vou investir meu dinheiro. Ele fala, tem mais de 100 empresários americanos aprendendo português porque querem ir para o Brasil, para investir no Brasil. Sabe que o negócio é lá. Ele disse, meu dinheiro eu vou mandar para lá. Porque esse país... Aí ele me fala, eu falei com o cara, tell me about the economy. Aí eu só fico ouvindo. E eu fico... Ele disse, os Estados Unidos não têm mais, economicamente falando, solução. Ele disse, nós devemos, isso já foi há 3 meses atrás, agora já é mais, nós devemos 14 trilhões de dólares. Você sabe o que é isso, a dívida americana? Ele disse, nem que tivesse, ele disse, sabe quanto nós arrecadamos por ano? Eu não sabia disso. O IRS, ele arrecada 2 bilhões para pagar imposto e tal, isso aqui. Essa diferença que está aumentando, não tem como. Ele disse, sabe quem vai pagar essa dívida? Ninguém. Possivelmente minha trineta. Então, essa economia americana não existe. Os Estados Unidos é o efeito dominó. Caindo, como na Europa, Alemanha, os outros países caindo. Ou seja, para resumir, no meio de um caos maior que está para chegar, um homem vai se levantar, obviamente vai ser um homem muito rico, e isso tudo é baseado já em fatos de uma história do passado. E vai trazer uma solução aparente durante 3 anos e meio. Fora isso, porque os homens mais ricos do mundo são os judeus. Esse camarada vai se levantar e vai fazer um acordo com Israel, um acordo de paz. Provisório. Desde que eu existo, que a Hillary Clinton vai fazer, tinha que chegar na hora, não. No dia que você lê o jornal, que Israel fez paz com os árabes, significa que você não foi arrebatado. Significa que pelo menos uns 2, 3 semanas, porque esse arrebatamento vai ser exatamente um pouquinho antes do início dos 7 anos. Então a gente pode ser arrebatado e ainda saber alguma coisa. Pode, porque ninguém sabe o dia. Jesus disse, eu venho como ninguém vai saber. Mas tu já vai... Aí, esse é o problema. Quando isso acontecer, você vai dizer, agora eu vou amadurecer rápido. O problema é que não vai dar tempo. Uma criança, o Daniel foi apresentado ao Senhor. Você acha que ele vai se amadurecer daqui a 1 ano? Tem que crescer até ele chegar à maturidade, são 21 anos, não é isso? Até 18 anos. Demora, é o tempo. Ninguém amadurece, cristão, amadurece, agora eu vou amadurecer, vou para a igreja.
Porque você tem que comer. Amadurecimento é um processo. Esse é o problema das 10 virgens, das 5. Elas não amadureceram. Na hora que o noivo estava chegando, bateu na porta. O que elas falaram? Ih, o noivo chegou meia-noite. Meia-noite significa o fim da era. Dá um pouquinho da luz. Assim, não posso, nem que eu quisesse. Eu não posso dar a minha vida. Vai e compre tal, isso, aquilo. Elas tiveram que passar por uma tribulação. Ou seja, então vamos lá. Vai haver uma perseguição tremenda desse anticristo para dois povos. O mundo inteiro vai estar voltado para 2 povos. Quais são? Israel Judeus, Israel e a igreja. e a igreja. Eu e você. O foco do mundo não é o mundo. Eu e você não. Isso é depois. Eu e você que eu estou dizendo, porque possivelmente eu não estarei aqui. Você, só você. Ou você e você. Só você. O que sobrar da igreja, né? Vamos dizer. A Messi, que é a grande maioria. Você entendeu pelo processo que é a grande maioria. Muito Agora, eu vou te mostrar fora. Eu falei do anticristo, mas isso aqui, esse cara, você vai dizer, como é que ele vai ter poder para influenciar o mundo inteiro? É o cara que a criança sonhou. Exatamente. Ele vai ilusionista. Não, mas ele, assim, vai veja ter o só. poder de falar alguma coisa Pois assim, é, vai- mas veja só, ele não vai ser apenas uma pessoa carismática. Como Michael Jackson alcançou o mundo inteiro, né? Não vai ser demônio, né? Que vai, Pois vai ser... essa parte... Ele vai ser bem aparelho, ele vai ter uma aparência. Peraí, que demônio é esse? Isso vai ser a segunda parte. Primeiro eu vou falar sobre a situação do mundo, no mundo, antes de falar sobre a atuação desse cara. Para você saber o que você vai passar, caso você não É o amadureça. Facebook. É. Caraca, aquela parada. Vou mostrar pro Julinho depois. Tá rindo aquele cara que fez Facebook? Você já viu a entrevista com Diz que ele? ele é Illuminati, Que não ele é tirou isso? o casaco? Não, entrevista que ele tirou o o casaco? garotão americano de 22 anos? Você viu quando ele tirou o casaco? O que O acontece? símbolo que tem dentro do casaco dele É do agora. Illuminati. Não, e tem o símbolo de Israel. E aí dentro do casaco. O garoto que casou com a japonesa. Mark Zuckerberg. E Zuckerberg. dentro do casaco dele tem tudo isso e começam a dizer um símbolo que é exatamente para todo mundo se unir a Israel. Eles começam a ficar louco. Ó, olha, Vou passar para você ver. eu vou até deixar isso de lado, porque eu quero. Veja só. Senta na Bíblia da mulher. O Bruno vai saber. Vou voltar pro Orkut, assim. Eu vou mostrar para vocês pela Bíblia, ok? Com a Bíblia, você vai ver Zuckerberg, não sei o que, você vai ver. Porque ontem eu vi uma notícia que me Meu Deus. foi. Vocês viram a eleição que teve no Egito? Não. Não. Esse é o problema. Fica só vendo novelas ou Pô, mas olha só. Quando eu vi a eleição, Por que você não cria aqui nos Estados Unidos, antes do Brasil, um text message do fim dos Um tempos? canal. Você manda o text da Mas notícia. Sabe o que é isso? Globo Internacional. Não, Ah, eu não tenho essas Você cacaiacas, não não. vê CNN, você não vê nada. Isso aí que você ouve aí é de Globo. É da Globo. isso A é, Globo é dos é mundiais. notícia mundial. Que você Da Reuters. Não. não fez. Pois é, mas é isso que você tem que estar. Aí, te passa o text pra Tia, gente. faz isso, Ah, eu passa vou- o texto pra todo mundo. A minha mulher, eu detesto passar texto. Eu pego o telefone e falo. Ela que faz texto. Manda e-mail. Manda e-mail. Tá. Eu vou falar isso daqui a 2. Não, eu vou falar sobre. Da eleição, né? É pra dar ibope. Pera aí, Liliane. Você tem que dar- Não, primeiro eu vou falar sobre a situação no mundo. Eu quero que você me assuste, eu não fiquei assustado ainda. Não, mas eu só vou assustar vocês, de fato, Miguel. daqui a 2 semanas. Daqui a 2 Já semanas. Tá, calma aí. Peraí. Essa agora também Agora é. virou um susto com Pode ser ansiedade. muito tarde. Você É. não tá assustado ainda. Eu tô orando a Deus para que você não durma, que você tenha. Sabe por quê?
Senão você vai sair, você vai na igreja, você entra a benção e tal, você entra e sai, não cresce, não amadurece. Mas você sabia que essa coisa da insônia, essa coisa da pessoa não dormir, às vezes ela não se atenta que é Deus querendo falar com ela. Quantas pessoas chegam e falam assim, É verdade. direito, que acordei à noite, vai orar, porque às vezes é Deus que está chamando. Mas então agora, quando eu falar isso, você não sabe que eu sou capaz de pedir a Deus para você. Não. Para você poder ser arrebatado vivo. Ah, tá. Ah, então Alguém- pode pedir é? o que quiser, para você Tá? matar. É como uma vez, tinha um carioca lá, eu tinha que peitar aqueles caras. O cara falou, eu não creio em demônio. Aquela mala, né? Ele era filho de um pai de santo. A carioca é. Pai de Fala santo, o parada pai dos dele era um 3 cara anos e muito meio. famoso. Lembra a história que eu comprei do cara que Eu ficou quero saber os impotente? 3 anos e meio. Pois é, mas deixa eu te Peraí, falar. Miguel, vai falar uma coisa carioca ruim. Aí ele chegou, eu não creio em demônio. Eu falei, olha, seu pai está iludido. Como o demônio... Não, meu pai... E fazem coisas boas. O problema não é fazer coisa boa ou coisa ruim. É fazer alguma coisa manipulado por um demônio. Ou como eu disse, ou é Deus ou é o demônio. Aí ele falou, não, meu pai... Eu falei, você vai lá no centro do teu pai? Eu disse, não gosto disso. Meu negócio é mulher. E tal. Eu falei, tudo bem. Aí ele ficou impotente. E eu tinha ali na cidade do Leblon, no prédio, eu atendi os caras, aí eu peguei a orelha, ele ficou curado e tal. Depois eu contei a história. Mas na primeira vez que ele chegou lá, ele falou assim, eu não que demônio, nada, não sei o quê. Eu falei, você não crê em demônio, não crê em diabo? Ele disse, não. Não crê, não. Então eu vou fazer uma coisa, vamos fazer um pacto aqui comigo. Você não crê em diabo, você não crê em demônio, você não crê que ele pode... Isso é bobagem, isso é coisa de crente e tal. Eu falei, então eu vou fazer uma coisa com você. Hoje à noite, eu vou pedir a Deus, porque os demônios são controlados pelo poder de Deus. Eles tocam. Um demônio vai aparecer no teu quarto e você vai ter uma experiência e você vai depois me dizer se existe ou não demônio. Eu disse, não, peraí, eu não creio em nada. Eu não quero ver nada disso. Eu falei, peraí. Você não disse que não crê? Então, Não faz diferença. não faz diferença. E eu disse para ele, agora já era. Vou pedir mesmo assim. Vou pedir mesmo assim. Já Pô, foi o cara pedido. saiu. E olha, é isso que acontece. O cara Ele viu ou não viu? morreu, não. Lógico. O cara morreu. Deu uma matou ele. Não morreu, não. Ele se converteu e hoje está feliz da vida na igreja. Viu o demônio? Foi curado. As pessoas dizem que não vê. É um demônio bonzinho. Joel capítulo 2. Eu vou mostrar usando o Velho Testamento, usando Apocalipse, usando Paulo, usando as palavras. Jesus usou as palavras do Velho Testamento para mostrar como o mundo vai acontecer daqui a pouquinho. Aproveita, faça as suas compras no Ross, vai isso, aquilo, porque Quem já tá velhinha não vai chegar lá. não vai chegar. Olha, eu vou dizer, eu vou mostrar para vocês. Joel capítulo 2. Ó, peraí, rapidinho aqui. Ó. A grande Muito tribulação. leve essa aula. Não, ela ainda está leve, eu estou indo leve. É porque ele não quer assustar. A grande tribulação Só por causa dos visitantes aqui. tem 7 anos, Tá ok? pegando leve. Só... Tá? Antes, aqui ó, primeiro, antes da grande tribulação, eu vou te mostrar o que vai acontecer no mundo e vou mostrar depois, no final da grande tribulação, vai ser pior ainda, ok? Tá bom? Primeira calamidade vai ocorrer antes da tribulação, segundo Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31. Me diz a hora de acabar aí que eu não sei. Antes da grande tribulação, ou seja, daqui a pouco vai acontecer isso. Mostrarei prodígios no céu, sinais no céu, e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Esse cara falou isso há 4.000 anos atrás. O sol se converterá em trevas, ou seja, vai ficar escuro. Se não, veja,
Quando você lê a Bíblia, você tem que imaginar a coisa, não é ler o sol e terra. Imagina se não tem sol na Terra, o que acontece? Escuro. Escuro não, congela a Terra. Frio e escuro. Ou seja, vai imaginando em cima do fato. E a Lua em sangue. Ou seja, a Lua recebe o reflexo. A Lua não tem luz própria. Quando você vê a Lua bonita, aquela luz é o quê? É o reflexo do Sol durante o dia. Então é um reflexo. Só, se o Sol não refletiu, então a Lua também não. Vai haver colunas de fumaça. O que te lembra colunas de fumaça? Vulcão do Egito lá. Vulcão. Vulcão. Quando começar erupções de vulcão, você tem ouvido falar? Eu colecionei nos últimos 2 anos todas as erupções de vulcão. Eu tenho fotos autênticas. Isso que eu vou dar nas aulas lá no nosso, vai estar cheio de coisas reais. Lembra o vulcão da Islândia? Aqui no pra gente não. Porque aqui já não dá tempo mais, não dá para E já o botar as pessoal já coisas. não vai ser mais engatado. Aqui você vai ter que se... vocês já estão preparados. Vulcões. Você lembra o vulcão da Islândia que fechou a Europa? Um vulcão, só a fumaça, fechou a Europa, 30 milhões de... Fechou, parou. Economicamente falando, socialmente falando, foi um caos, não foi? Foi. O pessoal nem viajou também. Teve um artista americano que pagou $40 mil para usar um táxi para fugir dali. Você imagina o caos. Não tem comida, não tem isso, aquilo, um vulcão. Aí a CNN, a History Channel, fez uma reportagem, o Bruno sabe disso. Ela disse o seguinte: no mundo inteiro, se 6 vulcões entrarem em erupção ao mesmo tempo, toda a população do mundo da Terra acaba. Caramba. Isso é um canal histórico que usa ciência e tudo mais. 6. Então entrou, não foi, graças a Deus, não foi no mesmo dia, tal, isso aqui. Então, quando esse carinha aqui, Joel, está falando, antes da grande tribulação, colunas de fumaça, são vulcões, ó. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Toda vez que você lê no Velho Testamento, dia do Senhor com letra maiúscula, é a segunda vinda de Jesus, que é precedida por juízo e julgamento. Lembra que quem está fazendo isso não é o diabo, é Deus. Deus vai julgar todas as pessoas, e eu vou usar textos, que não honram a Ele. Você sabe que o pecador é um cara de pau. Deus não existe. Eu conheci um cara, ele era tão endemoniado, que ele falava todos os palavrões, Jesus é. Se você já viu uma pessoa endemoniada, o que ela de blasfema contra Deus e Jesus, o pecador normal já pensa isso, não existe Deus, não existe nada, isso é coisa de pastor para tirar dinheiro. Vai falando. O problema é que uma pessoa humana que não honra o Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus vai pesar a mão de uma maneira... mas Deus não é tão bom? Esse é o problema. Ele é muito bom agora, na era da igreja. Mas ele tem que, lógico, quem não quer nada com o Filho de Deus vai ficar por isso e o resto vai para o céu? Não. Deus não existe, Deus é filho daquilo. Tá bom. Então, a justiça de Deus, ela é tremenda. E não adianta dizer, não, mas você, o que você acha disso aqui? Existe muita história, muita bobagem a respeito da segunda vinda, que as pessoas inventam, os demônios inventam, e entra até na igreja. Por isso que eu vou usar textos claros, um com o outro, e você vai ver. Agora, eu vou usar Lucas capítulo 21, versículo 11. Lucas 21, versículo 11. Jesus falando as mesmas coisas. Olha só o que ele diz. Haverá grandes terremotos
Eu tenho, desde o ano, não sei o que, 4.000 antes de Cristo até agora, o registro de terremotos. Eu peguei isso na internet. Está lá. E se você ver pela escala de perto, tem terremoto a quase todo dia. Lembra do terremoto do Japão? Eu tenho mais de 50 fotos, eu vou botar na nossa aula lá. Aí, ó. Paloma escreveu hoje. Pastor, volta logo. Que assistiu. Depois me lembra de falar do coisa na internet, porque eu vi na internet. No final eu vou falar sobre isso. Lembra do tsunami do Japão? Que teve o terremoto e veio o tsunami e milhares de pessoas. Eu tenho fotos ali que eu tenho certeza que você nunca viu. Deixa eu te dizer, os japoneses sabem, mas esse foi um terremoto pequeno. Você vai dizer, um terremoto pequeno, mas já chegou há 2 semanas atrás. Na Califórnia? Na Califórnia, chegou um dique de 5 toneladas, um dique, é aquela parte de cimento e ferro que o navio atraca, é um dique. Chegou, veio boiando, veio do Japão, do terremoto, chegou na Califórnia. Tem um negócio de mamoto também? Olha, o oceano está cheio de destroços de lá, está chegando tudo que é lugar do mundo. Mas você lembra quantas pessoas morreram nesse terremoto? Algumas 1.000 pessoas. Os japoneses sabem que nos próximos anos vai haver, eles já sabem disso. Por isso que quando teve esse, os caras já ficaram meio... Eles sabem, porque só em Tóquio tem 30 milhões de japoneses, ok? Eles sabem que agora, nos próximos anos, poucos anos, vai haver um grande terremoto lá no Japão. Eles sabem isso pela ciência. Que vai matar, tipo, 20 milhões. Vai acabar praticamente a população de Tóquio. Eles sabem. Tanto que eles fazem isso, aquilo, tal. Aqui eu acabei de ler Jesus falando, através de Lucas, que vai haver grandes terremotos, epidemias. Eu não sei se você... Eu não vou falar sobre isso, não. Existem pessoas, só vou falar por alto, ok? Que vão disseminar bactérias e epidemias, isso está na internet, para arrasar com populações. Existem grupos de bilionários que acham que o mundo está tem muita gente, tá? E o caos está tão grande. Então, se puder matar a maioria da população, somos 7 bilhões, foi isso? Se puder matar 5, vai ser um paraíso. Vai sobrar mais. Vai sobrar mais. Epidemias. Não é dengue. Cara, a dengue já faz um estrago no Brasil há anos, não é verdade? Cara, a gente morre de dengue, que é o mesmo mosquito. Você sabe qual é o mosquito da dengue? Como é o nome dele? O que significa isso? Era o mesmo. É do Egito. É o que veio do Egito. Ok? É mesmo, caramba. Não, é do Egito, né? Exatamente. Epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Isso, depois eu vou usar outros textos, vai acontecer antes, muito breve, ok? Antes. Depois vem a grande tribulação, que eu vou falar adiante, e eu vou agora falar sobre o que vai acontecer no final dos 3 anos e meio, no fim de tudo. Tá? Mateus 24. Você sabe uma coisa? Eu já vi grandes pastores aqui mesmo nos Estados Unidos pregando sobre o fim dos tempos, pegam Mateus 24 e 25, não é isso? Tudo que está ali. Só que eles pegam o pacote inteiro, falam aquilo, pegam alguns versículos, tá? Só que ali tem 3 situações diferentes, para 3 grupos de pessoas. Então eles juntaram tudo e disseram, fim dos tempos da igreja, vai acontecer isso, aquilo, como se a igreja fosse o centro de tudo. Ouça bem o que eu quero falar. Só que ali tem sinais que Jesus está dando. Só para os judeus, depois só para a igreja e depois só para os gentios, que não são cristãos. Você tem que ler e interpretar isso. Então,
Eu quero ler, aliás, Lucas 21. Peraí, deixa eu anotar aqui uma coisa. Peraí. Lucas 21, de 25 a 26. Que é o mesmo texto, mas eu quero ler em Lucas. Lucas 21, 25 a 26. Jesus está falando. Haverá sinais no sol. Peraí. O que eu li em Joel? A mesma coisa, não é isso? Foi. Não é? Uhum. Foi exatamente. Na lua, foi exatamente o mesmo. Olha, presta atenção. Na lua. Jesus chega e está falando para os discípulos, ele está respondendo aos discípulos Que é? uma pergunta que ele fez antes, no capítulo 21. A Bíblia é linear, você não pode pegar um texto e pregar em cima. Os discípulos falam assim, mestre, mostra o sinal da tua vinda, o que vai acontecer no final dos tempos. Jesus foi caminhando, capítulo 21, 22, aconteceu algumas coisas, 23. Aí ele, de repente, para e fala, vem cá. Aí ele começou isso. Haverá, já é o 24, mas o 24 é a resposta do capítulo 21. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. Que angústia é essa que Jesus está falando? Olha só, imagina 2000 anos atrás ele falando isso aqui. Haverá perplexidade entre as nações por causa do bramido do mar e das ondas. Já tinha lido isso? Jesus falou, olha, quando no final as ondas do mar vão ser tão fortes. Você já viu quando uma onda grande de barco faz um barulho? Quase ninguém viu. Eu me lembro lá no Leblon, quando... Ressaca. Já era uma coisa tremenda, mas Jesus falou que no final... Dá um medo. Dá um medo tremendo, mas espera aí, aquilo ali não é nada, aquele é marola, perto do que vai acontecer aqui, espera aí. No mundo inteiro, aonde tiver mar, os homens vão ficar perplexos. E ele diz, só de ver o barulho da onda no mar. Espera aí. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Caramba. Espera aí. Só de ver isso as pessoas vão desmaiar, ou seja, elas vão perder o controle emocional e físico. Vão desmaiar. Jesus falando. Pois os poderes dos céus serão abalados. Então imagina, vai haver, acabou? Sol, frio, lua, estrela, o mar bramindo. Ou seja, você não se apercebeu aqui. Vai haver escuridão. Se não tem sol, vai ficar quase escuro. Se há terremoto, até as luzes e tudo, quando tem terremoto, a primeira coisa que acontece, desliga a luz. Tsunami no escuro. Você tem que ver a cena. Se você está assustado, você não viu nada. A segunda parte que é pior. Essa aqui ainda, eu até rio. Deixa eu usar mais um, já acabou. Minha mulher falou que já acabou o tempo lá que as crianças estão. Isaías falou a mesma coisa. Isaías 13, de 9 a 13. Vou acabar aqui, depois eu vou continuar. E na segunda-feira que vem, eu vou te dizer de onde vem o anticristo. Eu não dei isso na primeira aula, não. Quando eu vi a notícia no coisa, e eu faço uma aposta com quem quiser. Da onde ele vem, de que país ele vem. Ok? Isaías 13, de 9 a 13. Esse profeta Isaías, há 3.000 anos atrás, disse assim. Só esse aqui para terminar. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer,
se escurecerá. E a lua não fará resplandecer a sua luz. Você imagina, o sol vai nascer. De repente ele fica escuro, frio. Você acha que todo mundo vai ter casaco? Bramido do mar, junta tudo. Aqui na Flórida, ninguém tem. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a arrogância dos violentos. No final, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Isaías está falando isso, ok? Então segura, ponto e vírgula, porque na segunda-feira, o próximo versículo, Jesus falou a mesma coisa, e ele começa falando que é logo depois da grande tribulação. O que eu estou mostrando hoje e na próxima aula, na metade, vai ser o seguinte: que a situação no Sol, na Lua, nas estrelas, na natureza e tudo mais, vai ser tremendo. Só que isso não vai afetar o homem diretamente. Mas na próxima aula, eu vou falar que o anticristo e o falso profeta, eles vão fazer coisas que vão afetar diretamente as pessoas que... Porque até nisso algumas pessoas não moram perto de vulcão, não vai ter nada. Alguns lugares, poucos lugares na Terra, não tem vulcão, não vai acontecer nada. Terremotos, tudo bem, vai ter frio, vão ter trevas e tal, mas ainda se quebra o galho. Você vai sofrer emocionalmente. Mas, quando o anticristo levantar e o falso profeta, eles vão fazer coisas piores do que isso e vão tocar diretamente no corpo e na vida das pessoas. Lembre-se que se você não amadurecer e não for na primeira leva, você vai passar esses 3 anos com bramido de mar, de onda, de lua, de sol, não tem isso e aquilo, e o anticristo procura. A função do anticristo não é dar solução para o mundo econômico, ele não quer isso, ele vai dar isso para pegar a atenção das 213 nações, todo mundo vai estar em cima dele, e com isso ele diz, agora vamos atrás dos judeus e dos cristãos. De consolo você vai ter um novo cântico. De consolo você vai ter um novo cântico. Você vai aprender a louvar a Deus no meio disso. Eu apenas comecei. Vai ter um novo cântico. Vai. E esse novo cântico eu vou mostrar, porque muitos vão ser heróis. O anticristo vai te pegar, você não vai ter. Não, mas é fato. Essa história do nome. Vai acontecer. Não, vai acontecer, e eu digo, eu vou provar para você. Minha mulher sou eu. Ó, nesses 3 primeiros anos e meio, Ele vai enganar. Ele vai resolver o problema do mundo. Ele está falando que vai acontecer nos 3 anos e meio após. Mas eu vou falar isso na próxima aula. Quando ele der uma solução para a Grécia, para a Europa, para os Estados Unidos, todo mundo e tal, numa boa, Israel vai entrar de gaiato, porque isso é plano de Deus, eles vão fazer, e eu vou usar aqui o texto, que vai acontecer. Aí ele vai virar o jogo e vai botar o retrato dele em todos os lugares, todo mundo vai ter que adorar ele. Quem não adorar ele, não come. Não come. Tem a marca que já está aí. Do chip. Por isso que eu estou dizendo, já está aí. Já está aí. Se é cristão, mata, renuncia, me adora ou não. Aí você vai virar eu digo, não, Jesus, você vai morrer, aí você vai no milênio. Você vai. Não. Direto. Se você morrer durante os 3 anos e meio, direto pro Monte Sião. Não pode se matar. Não, eu vou provar, não. As pessoas, olha, vai ser um tormento tão grande. A pessoa não pode se matar. Ela vai tentar, mas o anjo da morte ela não vai deixar, porque o objetivo era ser atormentada.
Porque morrer a essa altura É lucro. é lucro. Aqui na profecia, os homens buscarão a morte e não vão encontrar, porque eles têm que sofrer. Vai ser feito, não. Até agora foi só um colher de chá. Tem que todo mundo sair maduro, né? Não, só foi na chupetinha. Sabe por quê? Gente, eu tô falando, é sério. A gente Se você não A gente ri do sistema nervoso, né? Time de nervoso. Porque quando eu leio isso, eu mesmo paro e digo, Senhor, eu quero mais da tua vida. Eu não quero... Ô, Júlio. Gente, os atrevidos... O André. Ouve, gente, vou fechar em um minuto. O O André. André tá aí na internet. Eu não sei se tá indo, ele tava no começo. Ele pediu, a mãe dele vai ser operada. Quando é que vai ser, ô? A mãe do André vai ser operada. Amanhã, ela- amanhã. Amanhã aí pediu oração por ela. Dona Jane. Dona Raquel, Jane. a dona Jane, a mãe do Dudu. A mãe do Dudu, nosso Dudu e Carol, vai ser operada amanhã. Ela teve um negócio na Nova Zelândia, teve que ir correndo pra lá. Não sabe. No Brasil, lá no Nordeste. Não, eu sei. Ela estava na Nova Zelândia, aí ela teve que voltar logo, aí melhorou alguma coisa e agora parece que piorou. Ela tem aneurisma, né? Eu não sei o que é. Vamos orar. Vamos terminar, vamos orar. Gente, e eu quero dizer só uma coisa para a galera, os alunos do... Daí, eu já estou quase chegando aí. Já não tenho mais casa. Tá rindo, né? Deus não tiramos. E eu já aluguei o storage nessa semana, botei todo o meu material. Já não tenho mais casa. O próximo passo é botar a mudança num container. E se alguém quiser ajudar o pastor no container, eu vou falar isso na próxima semana. Eu vou criar uma conta no PayPal. Que no Brasil dá pra mandar dinheiro pelo PayPal. Se alguém quiser dar uma ajuda pra você. Eu nunca... Olha, o Bruno... Olha, gente, na próxima semana eu vou falar sobre isso. Informações sobre isso. Porque o container que eu tenho são as coisas para a aula da missão, que vai ser a maior escola lá no Teresópolis, na Barra da Tijuca. Você não quer vender o container? Esse meu container foi sangue, suor e lágrimas. Vende pra gente. Para preparar o povo. Deus, eu não vou, eu tenho que terminar, gente. Então, em nome de Jesus, qualquer que seja, vamos orar pela dona Jane agora. Vamos declarar essa cura. Vamos orar por qualquer pessoa para que o Senhor lhe dê, de fato e de verdade, uma experiência com Ele. Que você tenha esse cântico novo aqui agora. Eu quero orar por você, Karen, que você vai para a Malásia. Eu já vou dar uma dica. Ela vai para um país muçulmano. Eu vou te dizer de onde veio o anticristo. Glória a Deus. Que, se alguém quer, deixa eu ter. A gente sempre faz isso, temos a oferta. E toda oferta que entrar agora, eu hoje já fiz o orçamento da coisa. Eu estou meio assim, não vou nem dizer quanto vai custar esse container, porque não é brincadeira. Mas Deus sabe. Deus provê. Por enquanto eu estou orando. Mas o Bruno me falou uma coisa que eu nem sabia, você nem fala, meu genro. Que na próxima semana você vai falar isso já, alguma coisa. Partiu dele. Então, se partiu dele, não partiu de mim. Foi do Senhor. O que eu quero é que você seja arrebatado vivo. Que você busque o Senhor, que você amadureça. Não corra apenas atrás de bem. E André, depois eu preciso falar com você. Vou te ligar, tá? Ele deve estar me ouvindo ainda lá também. Põe a mão no seu coração. Vamos interceder. Nosso Deus é o Deus da misericórdia hoje, sabia? Amém. Jesus amado, Tu és o Deus de grande misericórdia. Sim, Jesus. Que toca agora no coração de cada pessoa que está aqui, que está pela internet, preparando, ó Deus, o espírito, a alma e até o corpo. E por isso, ó Deus, nós agora, como igreja do Senhor, ordenamos a cura para a Jane. Aleluia. Neste momento agora. Ó Deus, cura aquele corpo. Impede que ela faça qualquer operação. Que ela veja um milagre de Deus agora, tocando naquele corpo.
Abençoa, Senhor, aquela casa. Sim, Deus. Porque ela é tua serva, ela é uma mulher de experiência Sim, Deus. contigo. Em nome de Jesus, nós declaramos humildemente a cura dela. Sim, Deus. Em nome de Jesus, eu declaro a tua cura física. Qualquer pessoa que esteja doente agora por enfermidade, que não esteja vinculado com o mover de Deus, se há alguma coisa demônio, se há um espírito imundo tocando enfermidade no teu corpo, eu expulso agora esse demônio e essa enfermidade em nome de Jesus. Amém. Todo espírito imundo saia deste corpo. Toda enfermidade que tem origem maligna, saia agora. E nunca mais volte. Aleluia. Se você está tendo problema no trabalho, alguma coisa, as coisas não têm dado certo, se alguma coisa está presa, trancada, os anjos de Deus vão entrar em ação agora. Se alguma atuação maligna impedindo que você seja abençoado por Deus, porque Deus quer, mas Ele usa servos para impedir a atuação maligna, então eu digo agora, 1, 2, 3, saia desta vida, saia desse trabalho. Seja agora completamente tocado pelos anjos de Deus, que são os ministros de Deus em favor daqueles que vão herdar a salvação, conforme diz a palavra. Aleluia. Nenhum mal vai chegar na tua casa. Amém, Deus. Não há maldição nenhuma. Aleluia. Amém. Mesmo você que está no meio de uma favela, ou você que está no meio de um lugar perigoso, os anjos de Deus, ali vai ser o lugar mais seguro do mundo. Porque os anjos do Senhor ali habitam. Sim, Jesus. Fique livre das epidemias que estão começando a entrar aqui neste mundo. E prepara-te. Seja cheio da vida de Deus. Glória a Deus. Volte para a igreja local, diga: Senhor, eu quero abençoar os irmãos, eu quero ter um ministério contigo. Se você não pode, ligue pela internet, faça parte do corpo. Tem pessoas que não podem, então ligue pela internet, ouça a palavra. Ouça palavras que estão te preparando para você viver no reino milenar e viver na eternidade com Jesus. Não seja enganado por espíritos enganadores. Amém. Eu anulo e quebro sofismas e dardos inflamados do maligno contra a tua casa, contra a tua mente. A mente é o campo de batalha que você é derrotado. Eu desbloqueio a tua mente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. É o Espírito de Cristo. É o Espírito de vida. É o Cristo que ressuscitou, que morreu e que ressuscitou e que está à destra de Deus, comandando anjos e os ministros dele para te guardar, para te salvar, para te dar mais vida, para te tornar uma pessoa cheia da vida de Deus. O Espírito de Deus ministra ao teu espírito aí na tua casa, na internet. Sim, Deus. Eu ordeno milagres e eu ordeno coisas maravilhosas, não espantosas, da parte de Deus para a tua casa, para teus filhos, para a tua família. Eu ordeno a salvação do teu marido. Eu ordeno a salvação da tua esposa. No nome de Jesus. A salvação é uma ordem. Jesus ordenava: segue-me. Receba a vida de Deus. Aleluia. Cresça e amadureça. Aprenda um novo cântico nos próximos 10 dias. Se você passar por lutas e tribulações, comece a glorificar o Senhor, porque você vai receber muito mais. Eu vou profetizar que há um mover de Deus tremendo que vai começar lá no Rio de Janeiro. Sabe de uma coisa? O Rio mais 20 está atraindo muita endemoniação daqui. Aquela cidade que tem que ser um exemplo, não de futebol, não de mulher bonita, não de cachaça, não de disso, aquilo, mas do poder de Deus. E eu vou dizer uma coisa: me ajude. Porque o Espírito Santo vai entrar ali, porque o que acontecer ali vai refletir no Brasil. E vai refletir no mundo, porque o mundo inteiro está de olho naquele país. Então, cresça e amadureça.
Mesmo se você não voltar para o Brasil e estiver aqui, lembre-se que há um mover do Espírito Santo. Deus está nos falando isso agora. Agora eu tenho mais um motivo para voltar. Mas lembre-se que a tua casa não haverá trevas, mas haverá luz. Aleluia. Porque assim o Senhor ordena. Sim, Deus. Eu quero declarar paz, a paz do Espírito Santo sobre o teu coração, sobre a tua mente. Amém. Eu recebo. Porque essas coisas vão assustar os filhos das trevas. Mas elas vão criar temor no teu coração. O temor de Deus, que é diferente, não é um medo. É um temor santo. Eu ordeno que você tenha experiências para ser cheio da vida desse Senhor maravilhoso. Eu quero abençoar os pastores que estão me ouvindo em primeiro lugar. Tem muitos pastores ouvindo. Eu quero soprar o espírito de vida, de alegria, de poder sobre a igreja dele, sobre o ministério dele agora, em nome de Jesus. Sobre a igreja dele, em nome de Jesus. Em nome de... Lá em Portugal, tem um pastor lá em Portugal. É Nuno? Nuno? Eu acho que é Nuno. Pastor Nuno, receba o vento do Espírito Santo na tua igreja. Com sinais, com prodígios, com maravilhas, se manifestando agora. E Deus sabe quem é. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Karen, volta em paz na Malásia. Cristina, volta em paz quinta-feira. E você que vai ficar aqui, receba mais do Espírito Santo. E toda a honra, todo o louvor, vamos dar ao nosso Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Até segunda-feira. Se prepara. Em nome de Jesus. Amém?